A aposentadoria rural é um dos benefícios mais complexos que nós temos no direito previdenciário. Primeiro, porque a legislação que se aplica para os rurais é muito diferente da legislação dos urbanos, embora esteja tudo na Lei 8.213 de 1991. Então, por que é tão diferente? É diferente tanto na contribuição quanto na comprovação dos requisitos para o benefício. Desde a Constituição Federal, a contribuição dos agricultores familiares, pescadores artesanais, é sobre a produção comercializada. Sim, ele não paga previdência mensalmente como os urbanos, que tem carteira assinada, que tem carnê de contribuição, guia de contribuição mensal. Ele paga toda vez que ele comercializa a produção. E se ele não comercializar, ele não paga. Se ele comercializar mais, ele paga mais. Todos eles acabam tendo direito a um benefício de salário mínimo, mas, para isso, precisam comprovar 180 meses de atividade rural, estar na atividade rural quando requer o benefício ou quando completa a idade. A idade para a aposentadoria rural é de 55 anos para a mulher e de 60 anos para o homem. Até aqui talvez pareça simples, mas o maior problema está justamente na comprovação da atividade rural. Em tese, a lei diz que é necessário início de prova material. Muito bem. O problema é que o INSS já começa dizendo que precisa uma prova para cada metade do período de carência, ou seja, uma prova para cada 7 anos e meio. Até aí, nós temos um primeiro problema, que é algumas regiões do país, inclusive a região Nordeste, as pessoas geralmente têm documentos mais antigos e não têm documentos recentes. Então, já temos um problema. Outro problema é o que se considera prova material nesse caso. A prova material, ela é tarifada? A Lei 8.213, no artigo 106, ela tem uma lista de documentos. São só esses documentos? Contratos, documentos da terra, notas fiscais de venda de produtos? Não. Nós temos, na própria instrução normativa do INSS, uma outra lista de documentos. Ao todo, eu já reuni 120 documentos, uma lista com mais de 120 documentos que podem ser utilizados. E aí talvez fique a pergunta, mas então, por que isso é um problema? É um problema, quer seja porque alguns têm documentos só antigos, mas também é um problema porque muitos juízes e até servidores do INSS desconsideram alguns documentos. Alguns juízes dizem assim: documentos como certidão de nascimento, casamento, título de eleitor, onde consta a profissão, são documentos meramente declaratórios, alegando que a pessoa, num dado momento, se declarou agricultor, lavrador, trabalhador rural, e que isso não seria exatamente uma prova. Embora o STJ tem inúmeras decisões dizendo que certidão de casamento, em que consta a profissão de agricultor, não só é prova, como se estende para outras pessoas do grupo familiar, como, por exemplo, para a mulher, que mesmo constando ela como do lar, doméstica, é prova quando o homem consta como agricultor nessa certidão. Só que no dia a dia, o juiz, lá no caso dele, ele diz: isso para mim não é prova. E aí a pessoa acaba ficando sem o início de prova material, já que aquilo não é prova, e isso dificulta ou impede a concessão do benefício. E são matérias que também é difícil fazer subir recursos para a Turma Nacional de Uniformização, para o Superior Tribunal de Justiça, justamente por ser matéria de prova, revolvimento de prova. Então, embora aparentemente
mais simples, nesse caso, comprovação da atividade. Na prática, tendo em vista as diferentes decisões que nós temos Brasil afora, acaba sendo mais complexo. Soma-se a isso o fato de que a lei traz uma caracterização do segurado especial que nem sempre é bem compreendida, diria mais, nem sempre é bem lida pelo Poder Judiciário. O que é o segurado especial? Alguém que trabalha com a sua família ou individualmente, sendo que o regime de economia familiar é a atividade em que o trabalho dos membros é indispensável à subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do grupo familiar. E aí começa o problema. Subsistência. Muitos têm entendido que subsistência é sinônimo de pobreza e miserabilidade e acaba exigindo ou limitando o agricultor familiar a uma condição muito restrita de produção, de desenvolvimento e que vai contra o texto da lei. Exatamente, vai contra o texto da lei, que procura contemplar também o desenvolvimento do agricultor familiar, do pescador artesanal. Então, nós temos, resultado disso, um altíssimo índice de indeferimentos e, ao mesmo tempo, uma insegurança jurídica no âmbito judicial. Essa é a realidade da aposentadoria rural. E isso faz com que seja muito importante que os advogados se aprofundem, quer seja na matéria de direito, entendendo bem e vendo também, matéria processual, quais são as opções para ele conseguir melhor conduzir o processo e buscar o direito do seu cliente.